Olá, meus amores, olá, meus amigos, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro que eu tô lendo, sabe? Porque tudo que eu falo, pessoal, é baseado no livro. E eu quero passar esse conhecimento para vocês, tá? Eu tô lendo esse livro aqui, que é justamente o nome do meu canal, que é Manifeste, né? Como você manifesta, né? Os desejos do seu coração, como você faz essa manifestação na sua vida. Mas aqui, nesse capítulo aqui, o capítulo 2, ele vem explicando algo muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes você não entende por que você manifesta aquilo que você não quer e aquilo que você quer você não consegue manifestar, tá, pessoal? Então aqui eu vou ler aqui um parágrafo desse livro aqui para vocês poderem entender como funciona a nossa mente, entendeu? Porque, pessoal, eu vou dizer para vocês, até hoje eu estou estudando, né? Eu não sei se vocês conhecem aquela mulher, Elaine Orives. Ela passou anos estudando para poder entender como funcionava a mente. Ela tinha um grande desejo de ser uma mulher milionária, tá? Era o desejo do coração dela. Só que ela não sabia o caminho. Ela sabia que era através da mente, mas ela não sabia o caminho. Aí ela conta que ela teve que estudar muito, comer muito livro, né? Isso aí falando em sentido metafórico, tá, pessoal? E aí ela teve que ir correr atrás de conhecimento, né? De entendimento, porque até então ela percebeu que o pensamento positivo não mudava a vida dela. E ela não entendia o porquê. Porque ela fazia tudo, né? Conforme mandava assim, a psicologia, né? De você ter um pensamento positivo, mas ela não entendia por que a vida dela não mudava. E aí ela passou a buscar esse conhecimento. E às vezes são coisas assim, pessoal, o mínimo que eu falo aqui para vocês, mas que você, através desse pequeno conhecimento, você pode mudar a sua vida. Pessoal, eu falo para vocês, eu era uma pessoa que eu achava que... Era uma pessoa que eu achava que o que mudava a vida da gente era orações. Não estou dizendo que não muda, tá, pessoal? Não é isso. Oração é uma bênção, tá? Eu achava que era você ficar muito tempo fazendo jejum. Eu achava que era Deus que fazia as coisas. Eu não tinha o conhecimento, né? Então, por que às vezes as coisas não aconteciam? Porque às vezes eu ficava esperando Deus fazer. Quando Deus quiser, não é isso? A gente não tem esse entendimento? Quando Deus quiser. E nisso, quando Deus quiser, os anos passam, pessoal. Os anos passam. E às vezes quando você quer manifestar alguma coisa, você até manifesta. Mas você nem sabe por que você manifestou. Porque você usou uma das leis do universo para poder manifestar. Porém, você não sabe. Entendeu, pessoal? E é muito bom quando você faz aquela manifestação consciente. Tá? A manifestação consciente. Você sabe por que aquilo ali aconteceu. Eu quero ler aqui, pessoal, o que essa autora, o nome dessa autora é Ruth Nafose, tá? Ruth. E ela contou um pouco da vida dela aqui nesse livro, né? Que a vida dela era uma vida muito difícil, né? Ela não conseguia nada tudo que ela desejava na vida dela, ela não conseguia. Ela queria ter um bom emprego, ela não conseguia. Ela via as amigas dela tendo uma vida abundante, se casando bem, e ela não conseguia. Ela queria um bom relacionamento, ela não conseguia. Ela queria usar boas roupas, fazer viagem, ela não conseguia. Entendeu? E ela não entendia o porquê que a vida dela era tão fracassada, né? E até que ela se jogou no mundo das drogas, né? Como uma forma de poder apagar, né, a dor, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que isso não apaga nada, só piora. Até que uma amiga dela falou sobre a lei da atração, e aí ela começou a estudar, e a partir do momento que ela começou a estudar, foi mudando a vida dela. Hoje ela é uma palestrante, ela é uma mulher que ela é escritora, ela faz, dá mentorias. Então ela é uma mulher muito bem sucedida, casou muito bem, entendeu? Tem um filho, e ela fala a mudança, quando ela mudou a mente dela,
que a vida dela também mudou, só que ela não sabia como fazia para poder mudar a história dela. Você tá entendendo, pessoal? Tudo através da mente. Aí aqui nesse capítulo 2 aqui, ela fala o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês, ó. O que é mais importante, tá? Entender a respeito da manifestação é o seguinte: você não se manifesta, você não só manifesta por meio dos pensamentos conscientes. Você lembra que eu falei sobre a Elaine Orives, que ela dizia que ela ficava o dia inteiro falando palavras positivas? Você tá me entendendo? Não é só por aí que você manifesta. Vamos continuar aqui. Isso também acontece por meio das crenças inconscientes a respeito do que você merece. Gente, isso é muito importante. Porque não é o que você fala, mas são os programas que você tem inconsciente. Aqui, ó, no inconsciente. Você tem, às vezes, programas. Você tem, não, às vezes não, você tem programas que não são assim, não combina, não está em alinhamento com o que você está dizendo. Você está me entendendo? Por que às vezes quando você está na pobreza e você fala assim, ó, eu sou rico, você se sente mal. Você não se sente bem, por quê? Porque não está em alinhamento o pensamento com o inconsciente. Porque talvez na sua vida alguém disse para você, você não vai conseguir nada, você é um fracassado, você vai ser, como eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, que ouviram quando era pequena, que ia ser catador de lixo. Então, o que está no inconsciente dela ou dele não bate com o pensamento positivo. Por isso que não há uma manifestação consciente, porque tem esse bloqueio. Você está me entendendo, pessoal? Por isso que é necessário fazer reprogramação mental. E você pode continuar. Você pode fazer isso fazendo repetições, fazendo Ho'oponopono, fazendo limpeza. Porque, pessoal, existem coisas, memórias gravadas no nosso inconsciente, tá? Existem memórias gravadas no inconsciente que você não sabe. Você não lembra, talvez você herdou lá, ó, também dos seus antepassados. Isso aí, pessoal, é genética, isso é ciência, tá? Isso é ciência. Essa memória genealógica, essa memória, essa memória que nós temos do DNA, essa memória, ela é passada. Você tá entendendo? Você tá entendendo, pessoal? Então você vai carregando algo que não é teu. Isso acontece, tá? Isso acontece muito. Você carregar programas que não é seu. E você não sabe por que a sua vida não deslancha. É por causa disso. Por isso que é necessário se fazer mantras, principalmente o Ho'oponopono, que é limpeza de memória. Eu aconselho, tá, pessoal? Eu aconselho a qualquer pessoa que tem um desejo de fazer limpeza de memória, fazer Ho'oponopono. Tá? Vai transformar a sua vida. Às vezes você não sabe por que você não consegue fazer amizade. Né? Você não se sente bem no meio de muitas pessoas. Você se sente assim, sei lá, você se sente mal. Você tem vontade de ir embora. Isso acontece com muita gente. Você tá me entendendo? São programas. Tá lá no inconsciente, porque se a pessoa for lembrar assim, poxa, mas eu não lembro de ter passado por nenhuma situação de constrangimento, não lembro disso. Você tá me entendendo? Por que eu não consigo me interagir? São programas que estão lá no seu subconsciente, coisas antigas, mas que você não sabe. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha o que ela diz aqui, ó. Assim, só é possível manifestar o que você realmente acredita merecer. Aqui fala também, pessoal, do merecimento. O merecimento é muito importante. Você quer ver você detectar se você tem esse pensamento de merecimento ou não? Quer ver? Uma coisa simples. Poxa, fulano, você é uma pessoa tão inteligente. Aí você fala, eu? Que isso? Sou nada. Você demonstrou através dessa atitude que você não tem um sentimento de merecimento. Então as coisas boas que tem que vir para você, ela não vem. Por quê? Porque você descarta.
Você sabe que a nossa palavra, ela é como espada, ela corta. E às vezes vem uma bênção na vida da gente através da palavra e a gente corta essa bênção. Você está entendendo, pessoal? Vamos prosseguir aqui. De acordo com pesquisas, só 5% da atividade cognitiva é consciente e os 95% restantes ocorrem inconscientemente. Isso significa que 95% dos pensamentos, reações, decisões, percepções e padrões de comportamento são guiados pelas partes inconscientes do cérebro. Você está me entendendo, pessoal? Às vezes você deseja, você fala, você fica pensando, mas não se realiza. Por quê? Por causa desse programa que você carrega dentro da sua consciência. O inconsciente não permite que isso se realize, principalmente se você tiver um sentimento de não merecimento. Por isso você tem que começar a dizer: eu sou merecedora, eu sou merecedor, eu sou merecedora de uma vida abundante, eu sou merecedora de ser feliz, eu sou merecedora de ter tudo do bom e do melhor. Você tem que repetir isso várias vezes ao dia. O eu sou, porque eu sou é Deus em ação. Você entendeu, pessoal? Tá difícil o que eu estou explicando aqui para você? Entendeu como o fator, tudo aquilo que está na sua consciência é o que impede você de manifestar? Principalmente se você tiver um sentimento de não merecimento. Gente, o não merecimento é algo gravíssimo. Por quê? Porque você não se sente capacitado, aprovado. Você não se aprova. Você está entendendo? Tem como uma pessoa passar por um grau maior se ela não se aprova? Se ela diz: eu sou bom para fazer isso aqui, vou fazer, vou arrebentar, vai dar tudo certo. Como é que você vai fazer uma prova, vamos supor, para as Forças Armadas, uma prova de um concurso público, se você diz que você não é merecedor disso? Aonde que você vai passar numa prova dessa? Você não tem como passar para a próxima fase, não tem como. Porque você não se sente merecedor. Tem muitas pessoas que não têm o que desejam por não se sentir merecedoras. Entendeu, pessoal? Continuando aqui. E considerando isso, é fácil entender por que o inconsciente tem influência tão profunda na realidade que criamos. Contudo, enquanto o inconsciente tem poder ilimitado para nos levar para nossos sonhos, também tem o poder de nos impedir de atingi-los. Então é no consciente. O inconsciente que está gravado as bobeirinhas. Se você sentir, você detectar o não merecimento, você detectar que você tem esse sentimento de que você não consegue atingir o seu objetivo, você já detectou já. Tem algo que precisa ser limpo. Tem algo que precisa ser limpo. Tá entendendo, pessoal? A importância. Você tem que entender que tudo vem da mente subconsciente. Mas o inconsciente, ele é uma barreira. Ele é uma barreira. Ele não deixa passar. Por causa da crença. Por isso que você precisa fazer essa reprogramação, você tem que fazer essas repetições, você tem que fazer o Ho'oponopono, você tem que fazer mantra, fazer limpeza de memória da sua vida. Vou fechar esse parágrafo aqui, tá, pessoal? Vou fechar aqui agora. Contudo, enquanto inconsciente tem poder limitado para nos levar para nossos sonhos, também tem o poder de nos impedir de atingi-los. Isso ocorre porque o inconsciente é o lar das duas coisas que bloqueiam qualquer manifestação: medo e insegurança. Lá dentro do inconsciente tem o medo e a insegurança, que é o que eu falei aqui. Não tem como você passar para uma próxima etapa se lá dentro de você, no seu inconsciente, habita o medo, a insegurança, o não merecimento, a não aprovação. Você está entendendo, pessoal?
Se você se sente assim uma pessoa pequena, se você se sente uma pessoa inferior, complexo de inferioridade, entendeu? Complexo de inferioridade também atrapalha muito. O sentimento de não merecimento, não aceitação. Tudo isso, pessoal. Então, eu deixo aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui na descrição desse vídeo livros maravilhosos, livros que vão te ajudar a reprogramar sua mente, tá? Então eu tenho um livro na área das finanças, tenho um livro na área do amor, tenho aqui um e-book para você que está precisando assim de você que fala assim, poxa, eu não consigo encontrar uma pessoa maravilhosa para mim. De repente são as crenças que você tem, tá, pessoal? Tem crenças, tá? Então só aparece tranqueira. Quando tranqueira se interessar em você, é crença. Mas quando pessoas de alto valor se interessar em você, é porque realmente houve uma limpeza em você. Você tem aquele autocuidado com você. Você tem a aceitação, o merecimento, o entendimento de que você nasceu para ser feliz. Mas às vezes tem pessoas que não entendem isso. Então aqui eu tenho um e-book que fala tudo direitinho, vai explicar para vocês, traz exercícios que é bom que você faça, exercícios sensacionais, tá, pessoal? Aqui tem livros da espiritualidade, tá? Tem muita coisa bacana aqui. Adquira esses livros, adquira esse conhecimento, faça um investimento em você. Invista em você, invista no seu conhecimento, porque a pessoa pode tirar tudo, pessoal. A pessoa pode tirar tudo, mas o seu conhecimento não tira. É como os milionários falam, ele pode perder tudo da noite para o dia, mas o conhecimento que ele adquiriu vai fazer com que ele consiga tudo novamente. Você está me entendendo, pessoal? Porque ele tem o mais precioso. Então tá aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? Você clica no link, você vai ser levado para o maior e-commerce do mundo, que é a Amazon. Ali você vai da sua compra e recebe no conforto da sua casa esses livros maravilhosos. Depois você me fala se não valeu a pena o investimento que você fez do preço de uma pizza. Você tá entendendo? Até de um açaí, porque tem livros ali muito barato, mas que são gigantes em conhecimento. Tá bom, pessoal? Meu povo, fiquem todos com Deus. Para vocês que gostaram do vídeo, peço que dê o seu like. Para vocês que ficaram comigo até o final, eu agradeço, muito obrigado. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá, pessoal? Se inscreve no nosso canal, tá bom, pessoal? Nosso canal é novinho. Se inscreve no nosso canal, tá bom? E faça aquilo que você sentir no seu coração. Se você sentir de se inscrever, se inscreve. Se não, um beijo para vocês. Conheça o nosso canal. Aqui eu tenho outros vídeos aqui que vai te ajudar, tá bom, pessoal? Tem vídeos aqui. Faz um tour no canal que você vai ver que tem vídeos ali maravilhosos. Ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.